Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos fazermos a prática do Evangelho no Lar como uma forma de convite para que todos nós façamos, e tenhamos essa prática nos nossos lares. Basta separar um horário na semana, um dia específico que fique bom para todos, ou se for fazer sozinho ou sozinha, sem problemas também. O importante é ter essa disciplina, e esse compromisso consigo mesmo, com a espiritualidade. E é uma conquista que a gente vai, aos pouquinhos, aí, semana após semana, sentindo os efeitos dela. Na nossa casa, no nosso lar e na nossa casa mental. Então, boa noite a todos os amigos que já vão chegando por aqui. Oi, Rejane, prazer revê-la. A Rejane esteve mais cedo aqui com a gente durante o teste que a gente fazia. Juliana, Paty, Anthony, muito bom estar aqui com vocês. Oi, gente, tudo bem? Giancarlo, boa noite. Oi, Miriam. E eu vou trazer a Suzana. Oi, Ana Paula, boa noite também. Vamos trazendo a Su para cá. Oi, querida. Oi, Tudo bem? tudo bem? Bom, Boa noite a todos. boa noite. Que bom estar aqui contigo. Que bom estar Su, aqui de novo depois de um tempo. é muito bom te ter de volta. E, Su, a gente vai então seguir o roteirinho do Evangelho no Lar, que você já conhece, já participou Sim. aqui com a gente, Só explicando para o pessoal de casa que a gente inicia com uma prece inicial, faz a leitura de um trecho do Evangelho, aqui a gente segue na sequência, Em casa a gente pode também experimentar, abrir aleatoriamente o Evangelho, outra obra, Cada um acaba fazendo do seu jeito, faz a leitura, comenta aquilo que leu, Aquilo que mais tocou, aquilo que sentiu, faz a prece final e é isso, É um roteiro muito simples e o que conta mesmo é esse momento da gente estar em contato, Com as nossas emoções, com a nossa vida verdadeira, Com os nossos compromissos. Então, eu vou, para a gente iniciar, te convidar para fazer a nossa prece inicial, pode ser? Sim, com muito prazer, obrigada. Então vamos relaxar. Hoje é domingo, é mais fácil, né? Vamos, olhe se quisermos, e iniciar então, estamos começando hoje o nosso Evangelho no Lar da AEFC, da Associação Espírita Fé e Caridade. Para que nós possamos começar a nossa semana mais calmos, abençoados por esses ensinamentos que estamos aqui passando uns aos outros, que o nosso Evangelho é uma troca para que possamos, durante a semana, agirmos no bem, tentarmos sermos caridosos e humildes, agradecidos desde já a Deus, aos espíritos amigos, a Jesus e a todos que estão aqui, para que possamos então dar início ao nosso Evangelho. Que assim seja. Obrigada, que assim seja. E vou dar boa noite para o pessoal que foi chegando por aqui. A Biga, boa noite, Biga. Que bom que você está por aqui. Olha só, a VF Gestão de Projetos, eu não sei quem é, desculpa, depois você coloca o seu nome, por favor. Diz que já estudou o Evangelho na mesma turma que você, Su. O Murilo está por aqui também. Um O seu beijo. Não sei França. quem é também, mas um beijo. O Eduardo, boa noite, gente. Então, para quem quiser acompanhar, nós estamos nos itens 7 a 10 do capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. Ai, a Vanessa! Oi, Vanessa! Que bom, querida! Seja muito bem-vinda, viu? Então, a gente vai fazer a leitura de um trecho aqui desses itens, tá? E começa assim: Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 7. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e aos pequenos.
Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos da sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. E mais adiante diz assim: o poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Atingi-los pessoalmente, manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não seriam vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece a vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, e como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. Um belo texto, né, de Kardec a nos convidar nessa reflexão a respeito dessa sensação de nos bastarmos. Né? E eu queria, então, Su, começar te perguntando a respeito desse ponto inicial, né? Quem são os simples e os pequenos que Jesus traz aqui para gente e quem ele chama de sábios e prudentes? Tá. Teve um momento que teu áudio ficou confuso, viu? Talvez as pessoas não tenham ouvido. Eu que não quis te interromper. Apenas. Gente, comentem aqui se não estiver dando para me ouvir bem, eu tento me realocar para ver se melhora. Agora está ótimo. Então, como sempre, Jesus, o primeiro pensamento que me veio quando eu fui estudar esses itens, foi que Jesus, como sempre, nos faz raciocinar, né? Pensar. E às vezes, até a gente no início, quando lê algo assim, por cima você não entende o que ele realmente quer dizer, né? E quais seriam esses mistérios ocultos que Jesus fala? Eu vou começar por aí, tá, Emília? Daí eu vou caminhando. O Allan Kardec afirma que essas questões são resolvidas com o desenvolvimento moral do indivíduo, né? E então, por que Jesus rendeu graças a Deus por ter ocultado essas coisas aos doutos, que são os eruditos, e ele ali também coloca os sábios, né? E aos prudentes e ter revelado aos simples e aos pequenos. Então vamos começar por aí. O que significa douto? Naquela época, eles colocavam como sábio. E a gente até, quando ouve a palavra sábio, a gente meio que mistifica, né, essa palavra, mas sábio vem de sabedoria. O sábio é aquele que não só adquiriu o conhecimento pelas experiências que ele viveu,
mas também pelo progresso sentimental que ele adquiriu. Para isso, então, ele agrega o conhecimento intelectual, a experiência vivida, as habilidades, a intuição, que são os sentimentos, e a percepção da realidade. Naquela época, o sábio atuava na academia. Se a gente trouxer para hoje, as pessoas, os intelectuais, aqueles que pesquisam, eles estão nas universidades, nos centros de pesquisa e tal. Naquela época, era nessas academias. Inclusive, até me trouxe, assim, quando eu comecei a estudar, uma mulher, que é a Hipátia, que ela trabalhava em Alexandria, ela era uma pesquisadora, né, e que sofreu por isso, e que inclusive estudou o início, né, do começo do estudo do sistema solar. Então era isso que eles faziam nessas academias, né? Era um lugar de troca, de conversa, em que os filósofos e os pensadores dialogavam, já que a ideia da academia, a ideia desses locais é da linguagem, ensinar, aprender, trocar e refletir. Mas então, buscando mais profundamente essa sabedoria que nós estamos buscando também, essa sabedoria ela é voltada ao ser integral. O que é o ser integral? O livro O Ser Integral, da Joana de Ângeles, né? Psicografia do Divaldo Pereira Franco, nosso querido, que veio para cá nos prestigiar com a sua presença. Então, esse livro, que até, gente, é um livro que para a gente ficar até na cabeceira, sabe? Porque cada vez que tu lê, tu descobre mil caminhos. Ele fala o seguinte, que Sócrates e Platão estabeleceram, então, como falamos ali sobre a sabedoria, que o homem, ele era o resultado do ser imortal, do ser, que era o espírito imortal, e do não ser, que era a matéria. E isso significa, então, que eles unidos formam o ser integral, que é o que fala no livro da Joana de Ângeles. Aí, gente, é aí que entra, então, o que é a sabedoria? Ela é um propósito, sabe? É uma síntese de tudo que nós falamos ali no início, né? Conhecimento, a experiência, o sentimento, em função do quê? De quê? Da vontade de aprender. Então, o Emmanuel já fala isso, sabe? Eu já li bastante a respeito da vontade por ele, que é você tem um propósito na vida e esse propósito você atinge acionando a sua vontade de evoluir, sabe? Então, esse propósito é uma linguagem e qualquer atividade que nós realizarmos, nós precisamos desse propósito. É preciso que a gente saiba onde a gente quer chegar, sabe? Então, essa sabedoria que nós estamos falando, que abrange o ser material e o ser espiritual, é a capacidade que nós temos de chegar a essas finalidades. Mas, vamos lá, ainda no nosso mundo atual, na nossa época aqui de evolução que nós estamos, a inteligência aqui no mundo, ela está sempre associada ao orgulho e à vaidade. Sempre não, errei, quase sempre, desculpa. E esse orgulho e essa vaidade normalmente fazem com que as pessoas confundam o que é ser inteligente e sábio. E é aí que chega, porque é que Jesus falou os mistérios ocultos aos inteligentes e sábios. O que acontece com esse orgulho, essa vaidade? Os vícios morais impedem esse orgulhoso de ver, de enxergar, né? O simples e o humilde, ele pode, com as virtudes conquistadas, desvendar os segredos do céu, né? Então nós, assim, no nosso orgulho, às vezes, a gente se julga tão conhecedor, né, gente, que nós esquecemos que nós vamos chegar um dia, todos nós um dia vamos ser espíritos evoluídos. E vejam só, esses espíritos de luz, esses espíritos iluminados, eles têm a possibilidade de acessar conhecimentos que estão
completamente longe de nós nesse momento. Nós nem conseguimos materialmente acionar neurônios ainda para fazer isso, porque nós não ainda estamos com muita dificuldade de caminhar e raciocinar logicamente as verdades morais que nos são passadas, né? Então, é isso que acontece, né? O orgulhoso não quer ver. E nós passamos por isso o tempo inteiro, estamos tropeçando, né? Então, o orgulho e a humildade são dois sentimentos antagônicos, né? Bem diferentes um dos outros, que situam, então, os seres em diferentes níveis de compreensão e que os colocam ou mais ou menos próximos do ideal da verdade moral, né? Que essa verdade moral foi proposta e a proposta continua até hoje por Jesus e ratificada pelo Espiritismo, né? Então nós estamos sempre nessa corda bamba, o orgulho e a humildade, o orgulho e a humildade. Quem tem, quem trabalha, quem tem um nível intelectual mais avançado e também detém uma situação financeira melhor aqui na Terra, tem acesso a esses conhecimentos, mas tem dificuldade de ser humildes, né? Mas vejamos, tem pessoas seres aqui na Terra, que têm o conhecimento, que detêm um certo valor financeiro melhor, né? Mas que é humilde. Assim como existem pessoas e seres aqui na Terra que não detêm o conhecimento, que não têm um poder aquisitivo, mas que são orgulhosos também. Claro que nós, se formos analisar, a maioria de nós ainda somos orgulhosos quando nós adquirimos o ínfimo conhecimento, né, gente? Eu até pensei assim, você está lá fazendo um doutorado. Se eu estiver falando demais, você me corta, tá, Emília? Você está lá fazendo um doutorado e aí você estuda a pontinha da sua unha, entendeu? Porque é isso que acontece no doutorado. Você fica 4 anos estudando um pequeno detalhe. Isso é só para explicar, porque a gente também tem os motivos da gente ser tão orgulhoso que nós vamos aprender a nos desvencilharmos desse orgulho. Mas aí, com quem você vai conversar sobre esse assunto? Com qualquer pessoa? Não. Você vai conversar com o seu orientador, com aquela pessoa que tem um pouco daquele conhecimento, né? Então, isso aí nos torna até isolados e nos faz, às vezes, sentir que nós somos únicos, mas nós não somos, né? Nós somos todos aprendizes e nós esquecemos que o conhecimento, ele é o alicerce, nós somos a casa e o conhecimento, ele é o nosso alicerce. Quantas vezes nós falamos aqui nos estudos, nos trabalhos na casa espírita, que é o conhecimento que faz com que a gente pare e pense: o que eu preciso fazer para ser mais humilde? O que eu preciso fazer para entender que o outro, ele tem tanta dificuldade quanto eu? E se hoje eu estou um pouquinho melhor, eu já tive essa mesma dificuldade no passado, né? Bom, aqueles que encontram a sabedoria continuarão se aprimorando, certo? Os que se contentam mais só com as razões do mundo vão precisar amadurecer, né? Para compreender e preparar aí esse coração para sentir, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Agora eu vou falar um pouquinho dos incrédulos, aqui para terminar minha fala, que nós já ouvimos falar, nós já lemos de pessoas que dizem: mas por quê? Até lá no meu trabalho, mas como que tu acredita nisso? Tu acredita em espírito e tal? Por que é que Deus, se ele é tão poderoso, se Jesus já veio na Terra e fez milagres, por que Deus não simplesmente oferece isso para a humanidade para que eles já façam o que tem que fazer?
E esses incrédulos, eles se admiram que os espíritos tão poucos esforços os façam para que sejam convencidos, como está lá no Evangelho. Né? E aí eles questionam por que Deus não opera esses milagres. Porque Deus não nos força a nada. Ele aguarda, né? Ele espera, ele aguarda como nós ainda não conseguimos fazer. Não, ele não abre nos nossos olhos a força, como fala no Evangelho, né? E ele vai nos aguardar até que a gente consiga vencer esse orgulho e até que a gente passe a reconhecer em Deus a mão que nos governa. E quando eu falo governa, para terminar, nós não podemos nunca relacionar o governar com o que nós vivenciamos aqui no nosso planeta nesse momento. Nossos governantes ainda estão realmente precisando muito aprender como nós, que não é ditatorialmente que nós vamos, como Jesus e como o Evangelho nos ensina nessa lição, né? Que democraticamente, compreendendo, ouvindo o outro, nós vamos conseguir evoluir. Eu tenho um pedacinho aqui, depois eu posso ler depois, que eu quero saber o que tu pensa disso tudo aí, Emília. Depois, se der, eu Ai, que leio. legal isso te ouvir assim. Fiquei aqui, nossa, fui longe. Acho que o pessoal se conseguiu se conectar muito, né, na tua fala, com essa realidade nossa mesmo, que a gente se fecha nos nossos mundinhos, né? E aí é fácil a gente se achar, né, que esse mundinho é o melhor, e aí começam os perigos do orgulho, né? E eu acho que era isso que acontecia nos tempos de Jesus mesmo, quando ele falava, e até que no nosso Evangelho Redivivo tem uma compreensão bem interessante sobre esse trecho, né? Porque esse trecho está lá no capítulo 11, né, de Sim, Mateus, e nesse trecho aqui do 11, do 25 ao 30, tem duas grandes ideias que estão ali. Primeiro, que o evangelho é revelado aos simples e que Jesus é o mestre com fardo leve. E tem essa ideia logo na sequência dessa que a gente leu aqui, né, desse trecho, desse agradecimento de Jesus, que é quase como uma prece que Jesus faz, sim, né? Ele faz essa prece curtinha, quase sim, que nos ensinando também como é que ele faz a prece, né? E é muito interessante que ele diz assim, ó, eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Então, ele começa agradecendo, né, a Deus, né? sim, Colocando essa adoração inicialmente e colocando Deus como o Senhor do céu e da terra. A gente sabe que o que é céu, o que é terra, né? São alegorias, né? Então, Senhor de tudo aquilo que é supremo e Senhor de tudo aquilo que existe, né? Então, e ele se coloca nesse lugar de filho, né? Nesse momento da prece. Então, assim, é um ensinamento já por si, assim, muito bonito pra gente. Mas aqui no Evangelho Redivivo, o pessoal aqui que organiza o Evangelho, né, a Marta, né, e a equipe, vão nos chamar a atenção que esse trechinho, ele parece, aqui na Bíblia de Jerusalém, né, porque parece que esse conteúdo, né, tem a ordem, o contexto cronológico da narrativa de Mateus tomando outro rumo. Aí eles vão conectar com Lucas e dizer assim, opa, esse trecho está conectado com Mateus 13:11, lá no capítulo 13, em que vai falar dos mistérios do reino. Então, os mistérios do reino revelados aos pequenos, né, mas escondidos aos sábios, que seriam os fariseus e os doutores. Aí, quando a gente vai lá olhar os mistérios do reino, lá no capítulo 13 de Mateus, Jesus, nesse capítulo, ele cita, ele lembra, né, aos discípulos a profecia que está em Isaías, no capítulo 6 de Isaías do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, né? Capítulo 6, versículos 9 e 10. E ele diz assim, ó, a profecia de Isaías que diz: certamente a vez de ouvir e jamais entendereis, certamente a vez de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Então, aqui diz que o cidadão comum daquela época, né, e todos
nós, né? Sim, Se revelava indiferente aos assuntos espirituais propriamente ditos, porque a religião na época focava em aspectos de culto externo, em rituais, em simbolismos, no material, né? Então, toda essa sabedoria, mesmo a sabedoria dos estudiosos da religião, não era dignamente uma sabedoria para dentro, né? sim, Para a alma, era uma sabedoria para fora, para a interpretação dos detalhes textuais, para que eu me prevalecesse a minha narrativa perante a outras, né? Para que eu saísse ainda mais, né? Soando ser ainda mais sábio e inteligente do que o grupo do lado, né? E sim. não para uma descoberta Só é, é, coisa, isso aí que tu está falando disso. é aquilo ali que eu tinha. Desculpa, mas tu me fez pensar assim, realmente utilizar certas palavras acadêmicas te tornam distante daquele que é mais humilde, né? É, exato. Então aquele grupinho, né? Você falou do grupo, né? Então o grupinho ficava ali fechado em si, né? E não Sim, com interesse real de revelar, né? sim, Revelar, de tirar o véu da verdade, não só para si, mas para todos, né? De uma maneira que a humildade permite, né? Mas que o orgulho não. E aí eu fui recorrer também isso no Luz Imperecível, que eu tanto gosto, né? Nos estudos do seu Honório Onofre, e ele vai falar para a gente justamente essa questão dos sábios e dos entendidos, que diz assim que os homens se acham divididos no conceito que fazem de si mesmos. Uns se têm como entendidos de tudo, nada precisando aprender. Outros vivem famintos e sedentos de aprendizado. A verdadeira sabedoria consiste em conhecer e exemplificar, conquistando a paz e a felicidade possíveis. Quem se julga sábio entroniza a própria ignorância. Quem se tem como entendido inteligente limita a própria perspicácia. É como se fechasse num quarto, olvidando o sol, as belezas que existem lá fora. Daí tem aquela frase tão famosa, né, que diz que o conhecimento é uma ilha, que quando a gente vai ampliando, você vai ampliando também o perímetro externo com o desconhecido, né? Então, à medida que essa ilha cresce, cresce as bordas, né, para o desconhecido. Então, você só vai sabendo que, né, que tem muito mais que você não sabe, né? E, e acho que essa ideia está aqui por trás, né, do que o seu Honório traz para gente, né? E eles assim, se pegarmos um objeto qualquer e formos nos interrogando acerca dele, em minutos constatamos nossa extensa e profunda ignorância. E se trata apenas de uma coisa material, palpável. E as coisas espirituais? O sim. orgulho é deplorável cegueira. Então é um convite, sabe? Esse texto para mim aqui, os mistérios ocultos, caiu como um grande convite para a gente nunca nunca se dar por satisfeito, não, né? Olha, desde as coisas pequenininhas, como diz Kardec para gente, até as coisas gigantes, Deus está presente, né? Eu digo muito assim, tem às vezes a pessoa, o acaso, né? Eu penso nas nebulosas, né? Lá na nebulosa de Órion estão sendo criadas estrelas, né? A todo tempo. Nossa, você chama isso de acaso? Né? O que você chama de acaso, eu chamo de Deus, né? Então, assim, cada um dá o nome que consegue, mas existe um Criador, né? Então, a É, hora que a gente consegue se render a esse Criador, né? E nos colocar no nosso papel de filhos, que é o que Jesus faz aqui, né? E eu vos rendo glória, meu Pai. É a primeira frase que ele fala, né? A hora que a gente consegue fazer isso, acho que a gente começa a conseguir enxergar um pouquinho, sim. ver aquela É, frestinha. é tentador, né, Emília? Porque isso que tu falou ali é tentador demais, esse falso poder, sabe? Você se sentir onipotente, de você se sentir porque você é mais instruído e na realidade é um presente que nós ganhamos, sabe? A possibilidade de estudar, de conhecer
eu vejo que a gente esquece também que nós é, nos, nos é permitido isso porque nós fomos galgando certos degraus. Se a gente esquecer que nós fomos passando essas fases para que a gente hoje possa estar aqui conversando como nós estamos, aí nós estamos estacionando novamente, sabe? Porque o conhecimento, na realidade, ele é algo para todos, ele é para ser dividido, ele é para ser trazido, até principalmente nas tuas práticas, para que tu possa auxiliar o outro. Esse livro aqui, O Homem Integral, né, da Joana de Ângeles, ele fala isso aqui, ó, é bem pequenininho. A finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos, e o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente, adquirindo a estabilidade emocional para permanecer o mesmo na alegria, como na tristeza, na saúde, conforme na enfermidade, no triunfo, qual sucede no fracasso. Essa linha que de equilíbrio, né? Que a gente, quando você consegue manter o equilíbrio, você está feliz, você está bem, mas quando você não está, você consegue não ficar de cara feia, não jogar para o universo isso, você está se auxiliando e auxiliando o seu irmão, né? E isso faz parte também do que significa ser humilde, né, Emília? Muito bom, Su. Gente, eu agradeço todos aqui pela participação, viu? Não tivemos hoje muitos comentários, mas tivemos várias reaçõezinhas aqui com emojis, né? Corações vindo e tal. Obrigada, viu, gente? A gente sente esse carinho e isso vai alimentando também. A seu França está comentando agora, agradecendo. Obrigada também, seu França, viu? Sempre muito bom estar aqui com o senhor. E eu queria só finalizar com, de novo, o seu Honório aqui, do Luz Imperecível, rapidinho, porque eu acho tão bonito isso que ele coloca no final dessa reflexão sobre esse trecho. Daí eu já convido a gente para ir para a prece final, tá? Ele diz assim, e por que eu gosto desse trecho? Assim, ele me convida, sabe? Para mim é um convite para eu agir mais dessa maneira, né? Que ele dá o exemplo do gravador, do microfone e de uma criança, né? Então, assim, às vezes a gente vai para situações ou passa pelas situações da vida, pelos aprendizados, com muitas barreiras, né? Com muitos obstáculos, né? Eles, assim, tirar os obstáculos. Então, eles assim, um gravador com um microfone ligado numa sala registra todos os ruídos. Entretanto, no mesmo recinto, à medida que concentramos nossa atenção em determinado motivo, só isso ouvimos. Então, tem muita coisa acontecendo, mas se a gente estiver focado numa coisinha só, vai ser só aquilo ali que a gente vai entender. O menino também é assim, capta tudo com facilidade, vive a vida em plenitude, confia em seu pai, mantém curiosidade e interesse de aprender. Recomeça um brinquedo quantas vezes forem necessárias. É espontâneo e não guarda ódios. Aí ele diz assim: porque não somos o que somos, porém o que desejamos parecer que somos, é que colocamos uma série de obstáculos entre nós e a verdade de que tanto precisamos para vivermos bem e sermos felizes. Vou repetir. Porque não somos o que somos, mas o que desejamos parecer que somos, é que colocamos uma série de obstáculos entre nós e a verdade, de que tanto precisamos para vivermos bem e sermos felizes. Então, gente, eu convido a todos para a gente estar nessa semana, né, de corações mais abertos, de gravador e microfone a postos, as nossas antenas aí mentais, né? Receptivas para a verdade, que a gente possa enxergar a verdade ao nosso redor, na natureza, no outro, nas pessoas que convivem com a gente em casa, no trabalho,
atividades diversas da vida social, porque tudo em nosso redor, à nossa volta, do átomo mais ínfimo, os grandes astros, o universo afora, são obra do nosso Pai, do nosso Criador, são manifestações do amor divino, e que se a gente conseguir ser mais como um menino, como a criança, a gente começa a ser mais receptivo a tanto conhecimento que a gente ainda precisa e a tanta verdade que a gente ainda tem por revelar. Seja uma semana de muita paz, de muita harmonia em todos os lares, e até domingo que vem. Boa noite a todos. Su, muito obrigada, querida. Boa Muito noite. bom estar em tua companhia, viu? Emília. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem.